Olá, galera, tudo bom? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o grupo dos fungos. Bom, aqui nessa imagem, a gente pode observar, né, alguns exemplos de fungos e, pelo seu aspecto, né, por serem organismos sésseis, ou seja, organismos fixos e coloridinhos, assim, durante muito tempo, eles foram associados às plantas, né? Eram incluídos no grupo das plantas. Porém, os estudos com esses organismos mostraram que eles apresentam características que os aproximam muito mais dos animais do que das plantas. E a gente vai estudar um pouco essas características agora. Bom, os fungos, eles são organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, né? Os fungos unicelulares são conhecidos como leveduras, e um exemplo de fungo pluricelular são os cogumelos, né? Eles possuem uma parede celular, né? Assim como as plantas, assim como as algas, assim como as bactérias, os fungos apresentam uma parede celular. Porém, a parede celular dos fungos ela é feita de quitina, que é um polissacarídeo, ou seja, um açúcar que contém nitrogênio em sua composição, diferente dos demais polissacarídeos que havíamos visto, como o glicogênio e o amido. Tá? Então, eles possuem parede celular de quitina. Eles armazenam glicogênio como reserva nutritiva. Reserva de glicose é o glicogênio. Tá? Apresentam nutrição heterotrófica por absorção, ou seja, os fungos eles não fazem fotossíntese, eles não são organismos autotróficos, eles são heterotróficos, né? E diferente de nós, animais, que somos heterotróficos por ingestão, a gente ingere os alimentos, os fungos são heterotróficos por absorção. A gente vai ver mais à frente como é que essa nutrição acontece, tá? Eles podem ser simbiontes, ou seja, viver em simbiose, em associação com outros organismos, saprofágicos, ou seja, se alimentando da matéria orgânica morta, e aí eles são decompositores, ou eles podem ser parasitas, aqueles que se alimentam da matéria orgânica viva, né? Então, aqui, um exemplo, né, de fungo unicelular, né, são as leveduras. Um exemplo aqui é a levedura, né, responsável pela produção da cerveja, que é a Saccharomyces cerevisiae. Bom, os fungos os fungos pluricelulares apresentam o seu corpo formado por estruturas chamadas hifas. As hifas são como prolongamentos, é como se as células se fusionassem e formassem uma estrutura única, né? Estruturas alongadas, que são as hifas. Então, aqui, né, onde eu estou passando o mouse, eu tenho uma hifa, tá? Ela tem aqui duas ramificações, e essas bolinhas aqui dentro representam os núcleos, né? Então, isso aqui é a parede celular, a membrana plasmática, o citoplasma e os núcleos. É como se fossem várias células fusionadas, formando uma estrutura única. Então, os fungos pluricelulares são formados por hifas. Tá? Essas hifas, elas podem ser chamadas de cenocíticas, quando os núcleos, né, estão aqui dispersos no mesmo citoplasma, ou essas hifas podem ser chamadas de septadas, ou seja, né, ao longo dessas hifas você tem septos separando esses núcleos, né? E aí, se o septo, né, da hifa deixar um núcleo em cada septo, a gente diz que essa hifa é haploide, ela é monocariótica, ela só tem um núcleo em cada septo, né? Porém, em alguns fungos, esses septos separam os núcleos de 2 em 2, tá vendo? E aí elas são chamadas de hifas dicarióticas, né? Repara que elas não são diploides, elas são dicarióticas porque tem 2 núcleos, 2 cariotecas, N mais N. Mas esses núcleos, né, para serem chamados de diploide, eles precisam se fusionar, só que nesse caso eles ainda são individuais. Então, as hifas, as estruturas alongadas que formam os fungos pluricelulares,
podem ter seus núcleos dispersos no citoplasma, caracterizando as hifas cenocíticas, ou esses núcleos são divididos por septos, caracterizando as hifas septadas. Se o septo deixar um núcleo, se houver, né, um núcleo em cada septo, aquela hifa é chamada de monocariótica, é uma hifa N, é uma hifa haploide. Se o septo separar os núcleos de 2 em 2, elas são hifas dicarióticas, né? Cada núcleo é haploide, então uma hifa dicariótica ela é N mais N. Bom, os fungos pluricelulares, né, essa reunião de hifas, a gente chama de micélio. Então, micélio seria, entre aspas, um tecido, né, do fungo, mas ele não é caracterizado como um tecido, ele é caracterizado como um conjunto de hifas, né? E esse micélio, ele pode ser separado em micélio vegetativo e micélio reprodutor. Como assim? Então, em um fungo, eu sempre vou ter micélios, né, que estão lá sobre a matéria orgânica, fazendo a digestão e obtendo nutrientes para o crescimento desse fungo. Então, esse micélio vegetativo, ele vai estar sempre entranhado na matéria orgânica, absorvendo nutrientes para o crescimento do fungo. Enquanto o micélio reprodutor é aquele que está exposto no ambiente, é aquele que eu estou vendo, né? E porque ele vai ser o responsável pela liberação de esporos, né? Já estou dando spoiler aqui, mostrando que a principal forma de reprodução dos fungos é através da produção de esporos, tá ok? Então, num fungo pluricelular, eu sempre tenho um micélio vegetativo que está absorvendo nutrientes e um micélio reprodutor que está liberando esporos para a reprodução desses fungos, tá? Então, aqui no exemplo, um cogumelo, se eu acho um cogumelo num pasto qualquer, numa grama, entranhado numa árvore, o que eu estou vendo, o que está exposto é o micélio reprodutor, e aquilo que eu não estou vendo, que está lá entranhado na matéria orgânica, é o micélio vegetativo. Tá? Lembrando que, se os fungos não fazem fotossíntese, eles não precisam de luz para crescer. Um fungo ele só precisa de matéria orgânica e umidade para crescer. Então, tem matéria orgânica e tem umidade, o fungo cresce, né? Então, é por isso que, se você não enxugar direito quando toma banho entre os seus dedos, você pode ter crescimento de fungo ali, se você mantiver aquele ambiente úmido, fechado. Não enxuguei o pé, coloquei uma meia e passei o dia inteiro fechado ali. Então, eu tenho matéria orgânica, eu tenho umidade, né? Se eu pego uma fruta na geladeira e eu percebo que ela tá mofada, né? Deu mofo, ou seja, ela está com fungo. Aquilo que eu estou vendo é a estrutura reprodutora e eu tenho um micélio vegetativo lá entranhado naquela matéria orgânica, tá ok? Bom, em relação à nutrição, né, a forma de alimentação e como eles fazem digestão. Então, como eu disse aqui, ó, entranhado na matéria orgânica, eu tenho um micélio reprodutor. Esse micélio vegetativo. Esse micélio vegetativo, as suas hifas, elas liberam enzimas sobre a matéria orgânica, fazendo a digestão química dessa matéria orgânica, né? Transformando uma substância orgânica complexa numa substância orgânica simples. E a partir do momento que essa substância orgânica se torna simples, né? Ou seja, nas menores moléculas, as hifas absorvem esses nutrientes. Então, é uma nutrição heterotrófica, ou seja, eles são consumidores, eles se alimentam da matéria orgânica que está no ambiente por absorção, né? E a digestão dessa matéria orgânica ocorre fora do corpo do organismo, ocorre fora do fungo. Então, é dita uma digestão extracorpórea, né? Ou seja, a hifa libera a enzima sobre a matéria orgânica fora do fungo, ocorre a quebra dessa matéria orgânica em moléculas mais simples que podem ser absorvidas pelas hifas. Tudo bem? Então, uma nutrição heterotrófica por absorção e uma digestão que ocorre fora do corpo do fungo, uma digestão
extracorpórea. Esse cladograma, ele mostra as relações filogenéticas dos principais grupos de fungos, tá? Então, aqui, na base, né, qual é a característica que todo fungo apresenta? Parede celular com quitina, né? Absorvem nutrientes do meio, tem sua estrutura formada por hifas e tem a sua reprodução por esporos. Então, são 4 características que todo grupo de fungo apresenta. E aí, eu tenho um grupo bem basal, que é o grupo dos quitridiomicotas. Não fiquem preocupados, que vocês não são obrigados a decorar esses nomes, tá? E esses fungos, eles são fungos aquáticos e eles possuem flagelo, tá? Para se locomover no ambiente aquático. Ao longo da evolução, ocorreu a perda do flagelo e a formação de uma estrutura reprodutora chamada zigósporo. Essa estrutura caracteriza o grupo dos zigomicotas ou zigomicetos, é aquele bolor negro do pão. É quando você pega o pão, ele está cheio de pontinhos pretos, e aí a sua mãe fala, e não come não, que deu fungo. Então você, vou tirar só esse pedacinho aqui, ó, que está pretinho, que está com fungo, o resto está bom. Mas, na verdade, você acabou de aprender que o que você está vendo é a estrutura reprodutora, né? São essas bolinhas pretas aí, o zigósporo dos zigomicotas. Mas o micélio vegetativo está lá entranhado no pão, então você não tirou todo o fungo, não, tá? Bom, ao longo da evolução, os fungos passaram a formar uma estrutura chamada de corpo de frutificação. É aquele, entre aspas, chapéu, né, do cogumelo. E aí eu tenho uma estrutura, né, chamada ascósporo, o corpo de frutificação do grupo dos ascomicotas ou os ascomicetos. Ele é como se fosse um vaso, né? É uma estrutura aberta para cima. E eu tenho também a formação de basidiósporo em estruturas chamadas basidiocarpos, que são características do grupo dos basidiomicotas ou basidiomicetos, que é o grupo, né, com a carinha dos cogumelos que a gente conhece. Então, esses são os 4 grupos principais. Quitridiomicotas são fungos muito simples, aquáticos, e esses 3 são fungos terrestres. Zigomicotas, o bolor negro do pão, ascomicotas, uma série de fungos que a gente conhece, inclusive é o grupo do penicillium, né, o fungo de onde se extraiu a penicilina, né, um famoso antibiótico, e o basidiomicotas, os cogumelos que a gente conhece, né, como um champignon, por exemplo. Bom, só para vocês perceberem a diversidade, tá, desse grupo, o grupo dos quitridiomicotas, eu falei, são fungos muito simples e aquáticos. Eles apresentam as hifas cenocíticas, né, ou seja, aquelas em que os núcleos estão dispersos no mesmo citoplasma, e os esporos desse fungo são esporos flagelados, né, já que eles precisam nadar no ambiente aquático. O grupo dos zigomicotas ou zigomicetos vive em geral no solo, também possuem hifas cenocíticas e eles têm como principal característica a formação dessa estrutura arredondada, que é chamada de zigósporo, né? É daí o nome do grupo, né? Zigomicota ou zigomicetos, devido à formação dessa estrutura. O grupo dos ascomicotas apresentam hifas septadas, né, e são os grupos que apresentam corpo de frutificação, os 2 últimos, né, ascomicotas e basidiomicotas. O corpo de frutificação, né, dos ascomicotas é como um vaso aberto, né, em cima, né? Então, aqui, nesse caso, o corpo de frutificação desse grupo pode ser chamado simplesmente de corpo de frutificação ou ascocarpo, né? Esse prefixo asco se refere ao nome do grupo. Os seus esporos também podem ser chamados de ascósporos, né? Esporos dos ascomicotas. Então, aqui um exemplo, a penicilina, o fungo penicillium, perdão, né, de onde é extraída a penicilina, e aqui 2 exemplos de ascomicotas.
O grupo dos basidiomicotas são aqueles mais fofinhos, né, que a gente conhece, possuem hifas septadas, né? O corpo de frutificação desse grupo também pode ser chamado de basidiocarpo, o prefixo basídio, né, faz referência ao grupo, assim como seus esporos podem ser chamados de basidiósporos, também fazendo alusão ao nome do grupo. Então, aqui, nesse grupo, a gente tem, né, esse fungo aqui à esquerda, é o fungo lá do Mário, que é o Amanita muscaria, é um fungo extremamente tóxico, né, daí a sua cor forte, né? Então, na natureza, a gente tem uma série de organismos que apresentam cores fortes, são cores de alerta, exatamente, na maioria das vezes são espécies extremamente tóxicas, né? Aqui a orelha de pau, né, também muito comum, crescendo em árvores, se você faz uma caminhada, faz uma trilha, aqui outros exemplos de basidiomicotas. Bom, reprodução dos fungos, tá? A reprodução dos fungos pode ocorrer de forma assexuada ou sexuada. A forma assexuada pode ocorrer por brotamento nos fungos unicelulares, como as leveduras. Então, aqui, ó, isso aqui é uma célula e aqui é um brotinho, né? Uma outra célula, é a célula fazendo mitose, se dividindo, né? Então, é chamado de brotamento essa reprodução dos fungos unicelulares, uma reprodução assexuada. Os fungos filamentosos podem se reproduzir por fragmentação, né? Um fragmento do fungo se parte e começa a crescer individualmente. E o tipo mais comum de reprodução assexuada, né? A reprodução assexuada dos fungos pluricelulares ocorre por meio da formação de esporos, a chamada esporulação, tá? A formação de esporos ocorre da seguinte forma: eu tenho lá o micélio, que é aquele conjunto de hifas, né, haploide. Ele, né, por diferenciação celular, né, repara que mantém o número N, ele forma uma estrutura formadora de esporos. Esses esporos são liberados no ambiente e, ao cair no ambiente adequado, germinam e formam novas hifas que vão formar novos micélios, tá? Então, uma reprodução assexuada, tá? Que ocorre por mitose e diferenciação celular para a produção de esporos. Lembra que eu falei que nas algas, nos fungos e nas plantas, os esporos são células reprodutoras e são N, são haploides, assim como os gametas, tá? Então, é um ciclo de vida assexuado. Entretanto, os fungos também podem se reproduzir sexuadamente. De que forma isso acontece? Na verdade, eu vou ter hifas oriundas de micélios diferentes, né? Aqui tem só um micélio, mas o ideal seria ter outro quadradinho aqui escrito micélio, hifa de micélios diferentes, elas se aproximam e ocorre uma fusão do citoplasma dessas hifas. Essas hifas se aproximam e se fusionam num evento chamado plasmogamia. Aí você fala assim, Débora, como é que essas hifas do nada, uma olha para a outra e começa a se aproximar? Não. Os fungos pluricelulares, né, que se reproduzem sexuadamente, eles liberam feromônios, que são hormônios voláteis, né? E esses hormônios eles vão permitir a aproximação dessas duas hifas. Então, duas hifas de micélios diferentes, elas se aproximam e ocorre uma fusão do seu citoplasma, a chamada plasmogamia, tá? Bom, se cada hifa era N, quando eu tenho uma fusão de hifas, eu tenho inicialmente um estágio dicariótico, uma hifa N mais N, tá? Em seguida, esses dois núcleos, eles vão se fusionar. A fusão dos núcleos é chamada de cariogamia, né? E se eu faço a união de N mais N, eu formo um núcleo 2N, eu formo um núcleo diploide. Então, nesse momento, agora, a hifa está num estágio diploide, tá? Nesse momento, vai ocorrer a meiose para
produção da estrutura formadora de esporos, que vai liberar os seus esporos, e os esporos, ao caírem no ambiente adequado, vão germinar e vão formar um novo micélio. Então, a reprodução sexuada não ocorre pela produção de gametas. A reprodução sexuada vai ocorrer inicialmente pela fusão de hifas oriundas de micélios diferentes, um evento chamado plasmogamia. O núcleo dessas hifas, posteriormente, vão se fusionar, os núcleos dessas hifas, né? E vai formar uma hifa diploide 2N, que vai sofrer meiose até a produção e liberação de esporos haploides no ambiente, que, ao germinarem, vão formar novas hifas e novos micélios. Beleza? Alguns exemplos, tá? No ciclo de vida dos zigomicetos. Então, repara aqui nessa imagem que ela está mostrando uma fatia de pão, tá certo? Porque esse grupo, o exemplo mais clássico é o bolor negro do pão, o fungo, né, que cresce no pão. Então, repara, acompanha aqui o mouse. Essa imagem ela mostra uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. Aqui nas extremidades, do lado esquerdo e do lado direito, ele está mostrando uma reprodução assexuada, né? Ou seja, a hifa está aqui, ela cresce, forma a estrutura formadora de esporos, os esporos são liberados, caem na matéria orgânica, crescem formando novas hifas, que formam nova estrutura para a produção de esporos, que liberam seus esporos na matéria orgânica, e assim permanece um ciclo assexuado. Então, tanto aqui na extremidade direita quanto na extremidade esquerda, está mostrando um ciclo assexuado. Entretanto, com a liberação de hormônios, essas hifas de micélios diferentes podem se aproximar. Repara que aqui a gente não chama de masculino ou feminino ou macho e fêmea, a gente chama de hifa mais e hifa menos, né? As extremidades dessas hifas são chamadas de gametanjos, mas isso pouco importa, o que interessa é que vocês percebam que as hifas de micélios diferentes, elas se aproximam, tá certo? Vai ocorrer uma fusão dessas hifas, com a posterior fusão dos núcleos, como a gente acabou de ver no slide anterior, e vai formar um zigósporo, aquela estrutura arredondada, né? Nessa estrutura vai ocorrer a formação, a meiose, para a liberação dos esporos. Os esporos, ao caírem no ambiente adequado, tendo matéria orgânica e umidade, vão germinar e vão formar novas hifas. Então, tudo isso que eu mostrei nesse slide aqui, né, está acontecendo aqui, né? A gente não está vendo com detalhe todas as etapas, mas todos aqueles eventos acontecem. Aproximação de hifas de micélios diferentes, fusão das hifas com posterior fusão dos núcleos, meiose para a liberação dos esporos, tá? Da mesma forma, todos aqueles eventos, fusão de hifas, fusão do núcleo, produção de esporos, liberação de esporos, acontece também no ciclo de vida dos ascomicetos, né? Aqueles que formam um corpo de frutificação aberto para cima, como um vaso. Só que, nesse caso, a fusão de hifas diferentes ocorre aqui, ó, no corpo de frutificação, tá? Nessa estrutura mais visível. Aí ocorre a fusão de hifas de micélios diferentes, formando hifas dicarióticas. Posteriormente, essas aqui, eu fiz um aumento, né? Eu peguei um pedacinho aqui dessa hifa e estou mostrando aqui. Então, eu tenho uma hifa dicariótica, ou seja, eu tenho núcleos de micélios diferentes. Repara que o desenho mostra um núcleo vermelho e um núcleo azul, exatamente para mostrar que estão vindo de hifas diferentes. Esses núcleos se fundem, né, cariogamia, formando um núcleo 2N. Isso tudo está acontecendo aqui, na extremidade do ascocarpo, na extremidade do corpo de frutificação dos ascomicetos, tá? Esses núcleos se fundem e formam um núcleo diploide que sofre meiose, formando 4 nucleohaploides. Nesse caso, nesse grupo especificamente, após a meiose, ocorre logo em seguida uma mitose.
E ao invés de 4 núcleos haploides, eu tenho 8 núcleos haploides. Então, eu vou ter 8 esporos, 8 ascósporos. Essa hifa se rompe e os esporos são liberados. Então, você imagina todas as hifas que estão aqui formando esse ascocarpo na extremidade, liberando seus esporos. Os esporos, ao caírem no ambiente adequado, vão germinar, e aí eu tenho aqui IFA mais e IFA menos, né, se fusionando e formando um novo fungo. As mesmas sequências de evento, a mesma sequência de evento acontece nos basidiomicetos, né, nos cogumelos, né, que tem o corpo de frutificação aberto para baixo, aquele cogumelo típico que a gente está acostumado a ver. Então, da mesma forma que ocorreu no grupo anterior, a fusão das hifas ocorre aqui, ó, no corpo de frutificação. Então, essas hifas vão se fusionar, tá? Vão ficar num estágio dicariótico aqui. Eu tenho núcleos de origem diferentes. Pegando uma hifa aqui em aumento, olhando uma só individual, esses núcleos vão se fusionar, cariogamia, formar um núcleo diploide, que vai sofrer meiose e vai formar os 4 núcleos haploides, né, que serão os 4 esporos. Aqui, esses esporos ficam presos, né, como se fosse um dedinho, preso aqui nas extremidades, na extremidade desse corpo de frutificação, desse chapéuzão aqui do basidiomiceto, tá? E aí, esses esporos, quando maduros, eles vão se soltar, ser liberados no ambiente, vão cair, vão começar a germinar, formando novas hifas. E aí, essas hifas, posteriormente, podem se fusionar, formar hifas dicarióticas, que fusionam seus núcleos, sofrem meiose e produzem seus esporos, que germinam em ambiente adequado, e eu reinicio o ciclo. O mais interessante é vocês perceberem a sequência de eventos, que é sempre a mesma, tá? Que é a aproximação de hifas de micélios diferentes, IFA mais e IFA menos, fusão dessas hifas, fusão dos núcleos, meiose e produção de esporos. Bom, aqui algumas imagens de exemplificando, né, fungos decompositores, então aqueles que se alimentam da matéria orgânica morta, então aqui diferentes tipos de fungos pluricelulares, tá? Esse aqui típico, né, das frutas, quando a gente esquece alguma coisa lá na geladeira. Exemplos de fungos parasitas, né, parasitando principalmente vegetais, então a gente percebe aqui como, né, os fungos eles detonam, né, diversas plantas, prejudicando muitas plantações. Fungos parasitas, né, de humanos, então aqui mostrando a frieira, né, o pé de atleta, como eu falei, né, se você mantém um pé úmido, né, em ambiente fechado, você tem matéria orgânica, né, a gente perde pele o tempo todo, e aí você pode promover o crescimento de fungos. As micoses, tá? Também, né, fungos parasitas que estão ali se alimentando da matéria orgânica viva. Fungos comestíveis, tá? O agaricus, que é o famoso champignon, né? A trufa, tá? E a Morchella esculenta, que também é um fungo comestível. Qual a importância dos fungos? Eles têm grande importância na produção de bebidas alcoólicas e na produção de massas, porque são organismos fermentadores, né? Então, você tem aqui os fungos, eles fazem fermentação alcoólica, e na fermentação alcoólica, a produção de álcool e a produção de gás carbônico. Então, dessa forma, o álcool produzido na fermentação é utilizado na produção de bebidas alcoólicas, enquanto o gás carbônico liberado na fermentação é usado na produção de fermento para o crescimento de massas, tá? Então, grande importância na indústria de produção de bebidas alcoólicas e massas. Você tem uma importância, eu acho que não está aqui no meu slide, uma importância na indústria farmacêutica. Por quê? Porque os fungos, eles
muitos fungos, eles produzem antibióticos, eles liberam antibiótico no seu meio. Aí você pode pensar assim, Débora, para que ele está liberando antibiótico, né? Que legal, vou liberar antibiótico para os humanos se aproveitarem disso. Antibiótico é que tipo de medicamento? O antibiótico é um medicamento específico para matar bactérias. E se a gente lembrar bem da aula de bactérias, as bactérias podem ser decompositoras, assim como os fungos. Então, os fungos, ao liberarem antibiótico no meio, eles estão competindo com as bactérias, eles estão eliminando as bactérias da competição por nutrientes. Então, é uma forma de eliminar as bactérias para que eles possam ficar com todos os nutrientes, já que ambos são organismos decompositores. Então, dessa forma, né, muitos fungos são estudados, né, para extração de antibióticos, né, e melhoramento desses medicamentos para a gente utilizar no combate às bactérias. Os fungos fazem associações mutualísticas importantes, e como, por exemplo, os líquens. Então, às vezes, você está fazendo uma caminhada ou você vai próximo a uma cachoeira e você percebe no tronco das árvores ou nas rochas a presença dessas estruturas, como estão aí representadas nas imagens. Isso são líquens. O líquen é uma associação entre uma alga e um fungo, né? Geralmente algas clorófitas, algas verdes, e fungos do grupo dos ascomicetos. Tá? Qual é a vantagem dessa associação mutualística, né? O mutualismo é uma associação que ambos trocam benefícios. Então, nesse caso, você imagina, jamais você encontraria uma alga no tronco de uma árvore. Por quê? Porque é um ambiente seco. Tá? E aí, qual é a importância dessa associação? As algas fazem fotossíntese e, com isso, elas produzem açúcares e transferem esses açúcares para os fungos. E os fungos, eles ajudam, né, o organismo na fixação e eles absorvem muita umidade do ar, permitindo que as algas, protegendo as algas ali da dessecação. Então, há uma troca de benefícios. Tá? Enquanto as algas produzem glicose, né, açúcares em geral, e transferem esses açúcares para os fungos oferecem proteção e umidade às algas. Então, é uma troca de benefícios. E os líquens, eles são considerados bioindicadores, porque eles são organismos muito sensíveis à poluição. Então, se você encontra líquen em determinado local, é sinal de que aquele local é pouco poluído, tá? Então, aqui mostrando que os líquens, eles se reproduzem por estruturas próprias, chamadas de sorédios, que são estruturas que têm algas e parte dos fungos, né? As algas envolvidas por hifas, né? São sorédios, são estruturas reprodutoras dos líquens. Eles liberam esses sorédios ao caírem no ambiente adequado, vão formar novos líquens. E o outro tipo de associação mutualística que os fungos fazem são as chamadas micorrizas. Então, mico é prefixo de fungo, né? Micose, mico é prefixo de fungo. Então, micorriza é uma associação entre fungos e raízes das plantas. E aí, qual é a vantagem disso? Quando os fungos se associam às raízes das plantas, eles aumentam muito a superfície de absorção de nutrientes daquelas raízes. Então, ocorre uma troca de benefícios. As plantas fazem fotossíntese e os açúcares produzidos são transferidos aos fungos, e os fungos, em contrapartida, aumentam a superfície de absorção de nutrientes daquelas raízes. Tá? Então, aqui mostrando um exemplo, né, de micorriza. Né? Muitas plantas só crescem com micorrizas, ou seja, com a associação de fungos em suas raízes. Tá? É uma troca de benefícios, assim como os líquens. Bom, gente, então, isso aqui era o que eu tinha para falar para vocês sobre o grupo dos fungos. Um abraço, beijinhos.